muito bacana, que ele é referência no Brasil, tá? Não só como osteopata, mas também ele trabalha muito com a nova medicina germânica. Então vocês vão entender o que significa a nova medicina germânica, tá bom? Hoje nós vamos falar aí por que você tem dor nas costas, né? Então eu convidei aí, ele foi meu professor na osteopatia, né? Que é o Dr. Alain. Então ele é membro da Sociedade Brasileira dos Osteopatas. Como eu disse, ele é referência no Brasil inteiro, tá? Ele ministra cursos no Brasil todo e hoje eu tenho o privilégio de estar tendo ele aí como convidado nosso aqui da clínica em São Paulo. Ele não atua aqui em São Paulo, tá bom? Mas aí vocês podem tirar todas as dúvidas de vocês aí hoje na nossa live e vocês vão ver que ele é extremamente intelectual. Ele consegue aplicar, falar para a gente de uma forma muito bacana, muito sutil, muito simples. Então, eu vou já trazer aqui o Dr. Alain para ele falar um pouquinho com a gente. Deixa o Alain entrar aqui, né? Então, o Alan está se conectando com a gente. E aí, Alan, Opa, tudo bem? tudo bem? Boa noite. Joia! Então, como eu estava Bom te falando ver. aqui para os nossos ouvintes aqui, professor, né? O Alan, ele foi meu professor na escola que eu estudei de osteopatia. Então, ele é referência aí no Brasil inteiro, não só como osteopata, mas também com as leis biológicas, que ele ministra cursos aí no Brasil todo. Espero que em breve eles possam estar vindo aqui em São Paulo e a gente possa estar conversando sobre isso e podendo ajudar outras pessoas. E agradeço muito por ele ter aceito o meu convite, né? Por ser uma pessoa aí tão procurada e com um tempo muito corrido, ele teve aí o carinho de estar disponibilizando aí o seu tempinho para a gente, para falar aí sobre as questões das dores nas costas e entender o porquê que a gente tem em vários sentidos, né? Porque a dor nas costas ele é um sinal e um sintoma. E aí eu trouxe aí o Dr. Alan para comentar com a gente. Então, nada melhor do que ele mesmo poder se apresentar aí. Fique à vontade aí, Alan. A casa é Ô, Wesley, sua. boa noite. Obrigado pelo convite, viu, cara? Boa noite a todos. Bom, para mim é um prazer, né, falar sobre um assunto que a gente gosta, né? Falar do que a gente ama fazer, né? Que é compreender aí, olhar o paciente, as pessoas de uma outra forma, né? Entender um sintoma de um outro jeito. Enfim, bater um papo, levar conhecimento para as pessoas, esclarecer dúvidas, né? Falar um pouco da nossa filosofia, o jeito que a gente enxerga, né? Os sintomas, a doença, enfim. Estamos aqui para isso, para poder levar conhecimento para as pessoas, para os nossos alunos, colegas de profissão, né? Que estão aí nos assistindo e nos prestigiando. Então é isso. Obrigado mais uma vez pelo convite aí. Bacana. Então, Alan, vamos lá. Vamos comentar hoje por quê, né? Que é a palavra. Por que que eu tenho dor nas costas? Uhum. Então, a gente vai falar aí hoje sobre. Eu queria que você falasse um pouquinho de algumas possibilidades que podem gerar dores nas costas, né? Para a gente começar a comentar esse bate-papo, que se deixar, a gente vai ficar a semana inteira aqui falando só de dor nas costas, porque tem assunto para falar só de coluna aí. Se for lombar, então aí que a gente fica o mês todo. Sem E dúvida como o nenhuma. Instagram corta a Corta, gente só né? tem uma hora. Então, eu queria que você falasse aí algumas possibilidades que você encontra no seu consultório e a gente começar esse bate-papo aí. Sim. Então vamos lá. Bom, eu acho que a primeira coisa, né, Wesley, é a gente situar as pessoas dentro de um conceito filosófico, né? Como que a gente vê dor, né? Então eu separo, na verdade, assim, dor, principalmente na coluna, que é né, o objetivo desse nosso encontro, né? De duas formas. Então, e também separo as abordagens, os atendimentos de duas formas, né? Eu falo que existe
a medicina, e quando eu falo de medicina, eu falo de todos os profissionais da área da saúde que seguem, né, as terapias voltadas para a doença. Então, eu falo que é a medicina centrada na doença. Então, Uhum. quando eu procuro um profissional que trabalha nessa linha, então ele fica focado no meu sintoma. Então, vamos supor o seguinte, que a gente vê muito isso daí. A pessoa tem uma dor na lombar. Então, ela vai e procura um profissional para fazer um diagnóstico dessa dor dela. Então, ele vai lá, faz um diagnóstico clínico ou pede exames de imagem, mas tudo voltado para a coluna lombar. Então faz um raio-x, faz uma ressonância, enfim, né? E a pessoa sai dali ou com algum diagnóstico ou sem diagnóstico nenhum, porém com um sintoma, ok? E muitas vezes ela vai procurar um outro profissional para ou cuidar dela ou ela já recebe ali alguns recursos de intervenção que normalmente seriam as drogas, né? Então, quando eu analiso esse modelo, eu falo exatamente isso, que é um modelo voltado para o sintoma, para a doença. Então, eu preciso acabar com esse sintoma, né? Então, eu acho esse modelo muito eficaz quando nós temos dores de ordem traumática. Então, o que seria a dor de ordem traumática? É quando a causa e o sintoma eles estão no mesmo lugar. Então, por exemplo, um paciente sofre uma queda ou faz um movimento brusco e ele sente a dor imediata naquela região, né? Sofre um Uhum. acidente automobilístico, enfim. Então, esse paciente que tem essa característica, que tem essa dor que seria primária da coluna em decorrência de um trauma, né, direto ou indireto, mas que houve uma repercussão na coluna, quando ele recebe essa abordagem, normalmente ele obtém bom resultado. É a mesma coisa se a gente fosse olhar assim, um paciente que tem uma dor no joelho e o paciente que tem uma dor no joelho pós um entorse, pós um trauma. Então, quando a gente olha aquela estrutura, né, como um problema primário e eu faço uma intervenção local, eu falo que essa medicina voltada para a dor, voltada para a doença, ela tem o seu resultado, de alguma forma, ela é eficaz, né? Uhum. Porém, o que nos chama a atenção? A minoria das pessoas que nos procuram trazem isso daí. Né? Se a gente fosse viver só disso, eu falo hoje, não chega a 5% do meu consultório. Né? E que, na verdade, são as pessoas que os nossos olhos brilham, porque a gente sabe que o resultado vai ser muito bom, porque a gente não tem que fazer uma investigação muito grande, né? A gente olha ali, faz um ajuste, qualquer outra coisa, o paciente fala, melhorou, era isso que eu precisava, né? Então, isso eu chamo de lesão traumática, né? Que seria a dor em decorrência disso, tá? Uhum. Então, quando nós, na nossa filosofia, a forma com que a gente trabalha, né, como osteopata, enfim, tudo isso que nós fomos construindo dentro dessa nossa jornada profissional, né, é, algumas outras possibilidades e um outro olhar, ele surgiu também. Por isso que eu falo que a osteopatia, ela não é uma técnica, ela é uma filosofia, ela é um modelo de vida, né? Então, a gente fala isso, você foi meu aluno, viu? Né? Aham. Não só eu, mas todos que de alguma forma te influenciaram, falar isso daí para você, né? Que você, por que ela é uma filosofia? Porque você passa a olhar o sistema de uma outra forma, aonde nós saímos, né, dessa questão da dor, da doença e olhamos para o paciente, né? Então, eu até gosto muito de uma frase de Hipócrates, que eu falo muito isso nas lives, nos cursos, que é o pai da medicina, onde ele diz que mais vale conhecer o doente do que a doença que tem aquela pessoa, né? Então, é muito mais importante você conhecer a pessoa do que a própria doença dela. E ao longo dos anos, isso se perdeu. Então, hoje a gente tem um modelo que, na grande maioria das vezes, mais vale conhecer só a doença do que o dono daquela doença, né? E a gente Uhum. vê muito isso, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, todas essas situações aí né, do momento do mundo, né? O quanto a doença prevalece, o quanto o combate da doença, sem se preocupar muito com mecanismos fisiológicos e biológicos, eles acabam sendo muito mais importantes, né? E só te cortando aqui para introduzir, que assim, que é engraçado que quando procura o nosso serviço, o paciente ele já tentou procurar a doença há muito tempo. Então ele já foi em inúmeros profissionais, então ele é bem aquela característica, né? Fala, ó, eu já fiz de tudo. Já fiz de tudo, então significa assim, esse lado da doença, eu já cacei tudo e não achei.
Uhum. Agora eu vim para cá. E aí Exato. vai cair muito no segundo que você vai comentar agora, né? Sim, quantos falam? Você é minha última esperança, né? Aquela coisa, joga o peso todo nas nossas costas, né? Se você não Mas fizer nada, é cirurgia para mim, porque eu não é quero para isso aí. cirurgia, mas um amigo meu veio aqui e falou, ó, passa com ele, porque é a única, é a última solução minha aí, né? Sim, é isso aí. Então, por que que isso acontece, né, Wesley? Porque imagine o seguinte, né? Se a gente está falando de dor, né? Então, dor não é uma doença, dor é um sinal, é um sintoma, é uma sensação, eu falo, né? Então, o, o sinalizador é a dor. Então, se eu tenho dor, o primeiro critério que eu tenho que entender, a primeira coisa importante, ou qualquer outro sintoma que eu tenho, é o corpo tentando me mostrar algo, né? Seja ele já exteriorizando alguma coisa, seja ele colocando já um sofrimento nele, eu não sei, mas alguma coisa ele está te contando. Então, são sinais, né? Então, quando a pessoa identifica esse sinal, ela vai em busca de alguma resposta. Por que que o meu corpo está sinalizando isso? Por que que o meu corpo está dando esse sintoma? E muitas vezes aquele sintoma é caracterizado como doença. Então, o sintoma é dor lombar e o diagnóstico possa ser lombalgia. Lombalgia só quer dizer que é dor lombar, ponto, né? E aí essa pessoa que está com essa sensação, ela vai buscar um recurso para silenciar isso daí. Então ela vai lá e, por exemplo, ela toma um medicamento e a dor dela vai embora. Porque existe o resultado, ninguém está dizendo que não há eficácia, né? E ela se sente melhor. Porém, ela simplesmente silenciou o sinalizador. Ela sai ou continua a sua vida, a mesma dinâmica de vida, porém agora sem Uhum. dor. Ok, então imaginemos que essa pessoa foi o primeiro quadro que ela teve de dor na vida, né? Que é o que a gente vê muito. Passado um ano, aparece a dor de novo. Ela vai lá e busca um recurso para silenciar novamente o seu sintoma. E ela melhora. O que vai acontecendo? Aquilo que aparecia de ano em ano já aparece a cada 6 meses. E aí ela tomava um medicamento por uma semana e ficava boa. Agora ela toma e ela já não sente todo aquele resultado. Ela começa a entrar nesse quadro de cronicidade, né? Uhum. Então, passado agora para 3 meses, daqui a pouco ela já não melhora mais, ou ela parte com outra droga. Antes ela tomava via oral, agora ela começa a tomar, por exemplo, um injetável. E aí ela vai e fala assim: nossa, tirou com a mão. E ela Uhum. continua todo esse processo. Isso que eu estou contando não é uma coisa que a gente fala assim, isso é raro. Isso é 99% das pessoas que nos procuram, elas já vivenciaram tudo isso daí. E aí chega um momento que nada mais começa a funcionar. Pode falar. Não, não, é isso Não? mesmo. Não, Aí, não é, começa a funcionar, até porque é aquele, como eles falam pra gente, né? Ó, eu tomo isso, eu tomo aquilo, eu já misturei tal coisa, eu já fiz ressonância, eu já fiz. Parece que a pessoa, assim, enquanto ela não resolver imediato, que ela tentou sempre o imediatismo, né? E sim, quando ela vai perceber que ela precisa se tratar de uma coisa que já aconteceu há, sei lá, 10, 20 anos atrás, sim. aí que o negócio fica mais complicado, né? E aí, na hora que ela enxerga que ela precisa melhorar, é aí que pode ser que ela fique com o pé atrás e fale assim: eita, será? Exato. E aí, quando o paciente chega, nós temos duas possibilidades. O seu organismo ainda é capaz de modificar o padrão, né? O que gerou. Se ele for capaz, você tem grande chance de obter resultado. Mas muitos já chegam num estado que o organismo já não consegue mais, em decorrência, né, da quantidade de intervenções e interferências que ele sofreu ao longo da vida. Então, é muito importante que a gente consiga entender que não há problema, eu não sou contrário, nunca sou contrário em você silenciar um sintoma. Porque o sintoma, vamos falar, o sintoma dói, é desconfortável, né? Enfim, Incomoda, né? incomoda, né? A pessoa não se sente bem. Dor é um parâmetro que é ruim. Porém, se você silenciar o sintoma e depois entender que você precisa buscar algo para poder ajustar a origem do seu problema, aí sim as duas coisas casam muito bem. Porém,
para que isso aconteça, e por isso o objetivo dessas lives, desses encontros, que a gente crie uma nova perspectiva, um outro olhar, uma nova consciência nas pessoas, né? Porque o que falta é isso, né? Muitas vezes a ignorância mesmo, né? Se a gente não tivesse tido a oportunidade de beber água dessas fontes, nós também estaríamos diante daquela ignorância, porque é um modelo que já foi colocado, está embutido, né? Na biologia a gente fala, já é um arquivo, né? E quando a gente passa por algo, a gente busca esses arquivos, é a nossa referência, né? Então, justamente, a gente vai tentando construir esse mundo de possibilidades para que a pessoa possa, né, poder desfrutar de tudo isso aí no momento em que ela tem um sintoma. Quem vai passar uma vida sem ter dor na coluna? Né? Isso é quase impossível. Surgiu agora um estudo que mostrou que durante a quarentena, 41% dos casos de pessoas passaram a ter dor na coluna. Casos de pessoas que nunca tinham tido dor. Então, não é aquela pessoa que já sofre com dor, que só intensificou. Não, 41% de novos casos, pessoas que não tinham dor nenhuma. Por que isso está acontecendo? E acho que isso é importante para a gente começar a falar, você entendeu? E tem até estudo que fala que 85% da população do mundo, se não teve dor lombar, um dia na vida vai ter. A gente até brinca, né? Ou você teve, ou está tendo, ou ainda vai ter, né? Então é quase que inevitável, né? Só que o que é legal, assim, dentro da... Né, eu vou falar um pouco hoje, foi muito interessante que até um paciente me procurou e acho que vale a pena colocar esse caso para a gente fazer um raciocínio de possibilidades, né? Para a gente poder entender. Então, saindo daquele universo da lesão traumática, né? De que causa e desequilíbrio eles estão no mesmo local. E passando para o que é a maioria dos pacientes. Pacientes crônicos, pacientes que não conseguem melhorar, entendeu? Pacientes que estão se utilizando de medicamentos a vida toda, é anti-inflamatório, é relaxante muscular, depois parte para os antidepressivos, que tem como efeito secundário melhora de dor, e assim caminha. E as pessoas estão dependentes de tudo isso daí, né? Aí, né? Então, imagine, hoje um paciente me procurou e me chamou muita atenção isso daí. Eu falei, pô, vou comentar hoje na live porque vai ser legal para a gente entender esse raciocínio. Então, um paciente que há 2 meses vem sofrendo com dor no pescoço e dores na região do ombro, né? Até a região da articulação do ombro ali. E ele, sentindo essa dor já tinha tomado de tudo e não melhora. E ele chegou, e veja que interessante, todos esses detalhes para nós são muito importantes. Ele falou, Alan, primeira coisa, eu acho que minha dor é psicológica. Eu falei, por que você acha que é sua dor é psicológica? Porque eu palpo, eu ergo e não sinto. Só que a hora que chega a noite é insuportável. Eu estou há 2 meses dormindo muito mal. Eu não consigo dormir. Então, quando o paciente fala isso para nós, essa questão traumática ela já é descartada. Então, isso é importante. E dor noturna nos remete a algumas coisas importantes, porque se é uma dor articular, se é uma dor biomecânica, a dor aparece muito ao movimento. Então, um paciente fala assim, eu movimento e não me dói tanto, só que a hora que eu deito dói demais, a gente já pensa em possibilidades. Né? Ou é outro sistema, ou tem uma interferência biológica, que a gente vai falar um pouquinho depois, ou é algo nutricional, enfim, alguma coisa tá acontecendo, né? E para a gente poder descobrir, a gente também fala muito isso na osteopatia, né? Que às vezes as pessoas, para você poder fazer uma boa abordagem ou um bom tratamento, a primeira coisa que você tem que fazer é um bom diagnóstico, né? Não adianta eu querer ter um monte de ferramenta e querer fazer um monte de coisas se eu não consigo saber o que está acontecendo. Então, tudo parte de um referencial, né? Então, eu preciso ter alguma forma. O que eu vou fazer? Que é o que os alunos sempre perguntam, por onde eu começo? O que eu faço? Né? Porque eu tenho ali na minha frente um indivíduo, com toda a sua complexidade. Né? Porque nós estamos falando da matéria, a parte física, estrutural, matéria. Nós estamos falando do meio ambiente, que é o que ele está sofrendo todo momento. Ele é o que ele come, ele é o que ele sente, ele é o que ele pensa, ele é a parte espiritual dele, energética, enfim. Tudo isso está ali embutido naquele
indivíduo, naquela pessoa que está na nossa frente, né? Então, Uhum. quando ele chega, eu preciso ter esse olhar. Então, veja que interessante. Esse paciente, quando eu fiz um teste, me levou para a região do intestino. E aí eu comecei a fazer os testes na região do intestino. Veja, o paciente estava com a dor no pescoço. Então, se eu trabalho com aquela região, com aquela filosofia, né, aquela mentalidade voltada para a doença, eu automaticamente vou fazer toda aquela abordagem no pescoço. Vou tentar encontrar algo no pescoço, né? E aí eu fiz o teste, me levou para o intestino. Do intestino eu comecei a trabalhar, me chegou no sistema ligamentar do intestino, chegou na... Então, pessoal, assim eu vou falar, né, na raiz do mesentério, que é algo importante para os terapeutas e para os leigos. É um ligamento que conecta uma parte do intestino a outra parte do intestino, né? Então, uma parte do intestino grosso com outra parte do intestino delgado, propriamente a região ali iliocecal, com a flexura do odeno jejunal. Então, para o osteopata, o que é importante dentro desse olhar, né? O osteopata ele se baseia muito em duas coisas: relações anatômicas e relações neurológicas, neurais, né? Que a gente fala, as relações metaméricas. E assim nós vamos tentando enxergar esse universo. Uhum. Só que quando eu chego nisso, e eu chego, por exemplo, na flexura do odeno jejunal, ali eu já tive uma relação, por exemplo, de uma tensão com o diafragma. E existe um ligamento, por exemplo, o ligamento de Treitz, que conecta a flexura do odeno jejunal com o diafragma. Então, quando eu chego no diafragma, aí meu universo ele já abre. E assim nós começamos a pensar aonde o diafragma está preso, com quem ele se relaciona. Então, por exemplo, parte do diafragma está preso na coluna lombar. Então, um paciente, só por isso daí, ele já poderia ter dor na coluna lombar. Pensando em intestino, grande parte da face intestinal está conectado na região lombar. Então, olha, então a gente começa imaginando. Aí eu penso num diafragma, eu posso analisar, por exemplo, uma tensão facial do diafragma que vai se conectar com a fáscia do pescoço, que envolve todos os músculos da cervical. Eu tenho uma relação que, no caso desse paciente, era via frênico, que é o nervo que inerva o diafragma, porém ele sai da coluna cervical. E as raízes da coluna cervical que formam o frênico também inervam toda essa faixa que ele tinha dor. Então, veja, e a queixa dele estava aqui. Então, ao normalizar tudo isso daí, o paciente, na hora, ele já fala, meu, a dor que eu tô há 2 meses, que eu não aguentava de dor, você mexeu em tudo isso e a minha dor já aliviou, me sinto mais leve, me sinto muito melhor. Então, tudo isso é importante. Então, a cabeça de um osteopata, a análise de um osteopata, ela sempre sai desse ponto da dor e parte para uma perspectiva. E aí, vamos mais além. Se eu chego no intestino, eu tenho que me perguntar agora, né? Da onde vem? Não basta só corrigir. Porque se eu tenho um intestino, ele está sofrendo por quê? Né? Pode ser Ou alimentação. compressão, alimentação, lesões metaméricas, né? Alguma questão do próprio ilíaco, né? Que o intestino é Entendeu? fixado nos ilíacos. Entende? Então, assim, eu sinto que é o intestino, mas aí eu vou me perguntar ainda. Então, se eu estou, por exemplo, 41% das pessoas de estatística agora na quarentena tiveram dor. Então, isso não basta. Eu tenho que entender o mecanismo do que está acontecendo. Então, quando eu chego nisso, no caso desse paciente, era uma questão muito alimentar. Ele falou, piorei muito minha alimentação. Quantas pessoas não pioraram a alimentação na quarentena? Ele falou, meu consumo de farinha aumentou muito. Farinha, né, o trigo, né, por causa do glúten, é muito inflamatório para o intestino. Então, veja, a alimentação dele, que estava interferindo no intestino, não estava gerando dor nele no intestino, estava gerando dor no pescoço, né? Então, tudo Uhum. isso é importante que a gente consiga ir tentando observar esse dono dessa dor, né? Então, quando eu faço os ajustes físicos, depois eu também tenho que conversar com ele a respeito da qualidade da alimentação dele. Lembrando, lógico, que não compete a nós fazer cardápio, entrar no universo do nutricionista. E, se necessário for, uma equipe de profissionais agora, aonde ele vai poder ter uma ajuda melhor. Mas nesse caso era algo tão específico que a gente consegue fazer o teste e já determinar que eu não preciso ter uma outra forma. Basta dizer para ele, olha, diminua um pouco esse consumo porque isso está sobrecarregando o seu órgão. Então, veja que interessante a gente poder fazer uma análise, né? Então, eu falei assim, eu vou colocar porque foi algo que aconteceu hoje à tarde e acontece todos os dias no meu consultório, no seu e de vários outros osteopatas que estão aqui, né, nos dando o ar da graça essa noite, ouvindo a gente falar, né? Com certeza. Enfim,
né? Mas é uma possibilidade, né? Tem Então, uma, por exemplo, uma paciente minha, que ela está até assistindo aí, ela, ela veio com dor na lombar e na hora que a gente foi observar, era tensões faciais relacionadas ao rim. E tem estudos que comprovam que pegaram pacientes com dor lombar inespecíficas uhum, e mostraram a questão no ultrassom para saber se esse rim movimentava numa inspiração forçada e numa expiração forçada. E depois fizeram a mobilidade do rim, verificar a questão da dor e se esse rim voltou para os padrões normais. E uhum. aí uma das coisas nesse estudo identificou que a falta de mobilidade do rim pode sim gerar uma dor lombar inespecífica. Sim. E às vezes a gente fala isso, as pessoas acham que a gente é louco, né? Mas tudo está baseado, a fáscia renal está presa onde? Né? A fáscia renal está presa no psoas, na fáscia do psoas. O psoas está preso na coluna lombar e na região do quadril. Ele é um dos principais perturbadores da coluna lombar. Então, é quase que óbvio a gente imaginar que uma tensão na região de uma fáscia renal, por exemplo, possa repercutir dessa forma, né? Imagine o seguinte, o rim, imagine o movimento, né? O movimento visceral, ele depende diretamente do diafragma, que depende diretamente da nossa respiração. Então, nós vamos Uhum. respirar em média 24 mil vezes ao dia. Então, você imagina que o movimento de descida e subida de um órgão, ele acontece pelo menos, né, durante essa frequência de vezes. Imagine isso daí em um ponto de tensão. O quanto que ele vai repercutir num outro sistema, no caso, uma relação visceral com uma estrutura somática, né, no caso, um músculo, que vai repercutir num quadril, que vai repercutir numa lombar. Só que muitas vezes esse paciente, ele não se queixa de um problema renal. Às vezes sim. Às vezes tem as duas coisas acontecendo. Às vezes é um paciente que já teve uma pielonefrite, é um paciente que tem uma retenção hídrica, é um paciente que tem cálculos renais com frequência, que já teve quadros de cólica renal. Então, às vezes essas coisas acontecem também, mas muitas vezes não, né? Muitas vezes aquela área é a área silenciosa e ela está gerando uma outra área que acaba sendo a área de maior sofrimento. E como que nós vamos saber disso daí se a gente não fizer testes específicos que nos levam, né, a um caminho para que a gente possa poder ajudar? Então, você imagina que esse paciente, às vezes, chega com a dor lombar, você fez uma técnica de normalização da função renal e ele automaticamente melhora aquela queixa de dor que, às vezes, ele trazia há anos, né, fazendo, sempre eu falo assim, apagando o fogo, né, que é o caso, né, silenciar o sintoma sem verdadeiramente identificar o que pode estar perturbando o organismo dele, né? Ó, Alan, tem uma pergunta aqui, eu vou dar só um spoilerzinho e Uhum. aí você dá sequência aí, tá bom? Então ele falou Sim. assim, ó, vamos comentar um pouquinho sobre cirurgia de abdominoplastia. Tá. Então, o que É. acontece? Não são todas, né? Lógico que se você não puxar o tecido demais, ele não vai ter problema nenhum. Mas Uhum. vamos lá. No consultório aí, eu vou dar um pouquinho do que acontece aqui no meu consultório. O Alan vai Uhum. falar não só das questões faciais, mas outras coisas, né, que ele pode estar percebendo. Mas vamos lá. Se você tem uma tensão numa abdominoplastia, dependendo, você vai ter uma tensão num peritônio. E Uhum. você vai ajustar a sua postura para anterior. Uhum. Se você está puxando para anterior, então vamos imaginar aqui, né? Se você vai para frente, quem que vai sofrer? As costas. Sim. Então é muito comum, né? Eu observo muito isso na clínica, que assim, mulheres, né, ou até homens que, por exemplo, depois de cirurgia bariátrica, enfim, Uhum. que depois disso tudo tiveram sim dores nas costas e quando a gente melhorou a cicatriz, quando ela é patológica, né, Uhum. a gente consegue bons resultados. E queria que você Sim. comentasse um pouquinho disso aí também, Ana. É, imagine o seguinte, né, Wesley? Se a gente não dividir o corpo, que eu acho que é outro problema que aconteceu ao longo da história, né? As especialidades que têm a sua importância, porque, lógico, você fica preciso naquilo, então, um momento em que a precisão é a principal coisa, lógico que é importante, né? Só que, por outro lado, também, essa divisão fez com que cada um pensasse no seu e esquecesse o do outro.
né? Ou não desse importância para o outro. Então, eu vou lá, faço uma abdominoplastia bacana e o meu resultado é ficar bonito, ficar bom. Porém, eu esqueço da função, né? Que eu cortei, que muitas vezes pode ter um sangramento, que uma cicatriz ela pode ser patológica ou não, mas pode ser, enfim, né? Então, eu tenho depois a posição da recuperação, que normalmente as pessoas vão ficar curvadas. E existe uma regra do corpo que a gente fala assim, ó, se eu tenho uma lesão, o corpo nunca vai contrário a essa lesão. Ele sempre vai a favor da lesão. Então, se eu tenho que cicatrizar, ele não vai fazer isso aqui. Ele vai fazer isso aqui. Então, a tendência é a gente fala assim, é como se ele abraçasse aquela área, né? Então, o corpo, até existe um ditado, né? O corpo abraça a lesão, né? Então, Isso se eu mesmo. faço um corte, pode ser numa cesárea, pode ser numa abdominoplastia, pode ser uma cirurgia bariátrica, não importa o mecanismo, né? Cortou, aí nós vamos depender, lógico, da qualidade da cicatrização, o quanto sangrou. Quanto mais sangra, mais aderência eu vou ter, mais fibrose eu vou ter, enfim, né? Então, vai depender deste processo. Mas vamos supor que ficou uma restrição. Então, uma vez que eu corto um tecido facial, uma vez que eu corto um peritônio, uma vez que eu corto um ligamento visceral, enfim, tá? Isso serve para qualquer coisa. Ali eu crio um ponto de tensão. E esse ponto de tensão, ele gera muitas vezes forças anormais, sejam de atração, num primeiro momento, que pode acontecer naquela área, mas ele pode gerar outras forças à distância, né? Então, como a gente fala, se eu puxo aqui a minha camisa, aí eu crio várias linhas de tensão, né? Então, eu vou assumir alterações posicionais. E, normalmente, as estruturas mais móveis acabam indo com mais facilidade, né? Na direção daquele desequilíbrio, né? Então, se eu digo que todo o sistema facial, por exemplo, do abdômen, ele está conectado com o sistema visceral e está conectado com o sistema músculo-esquelético, o sistema estrutural da coluna lombar, pensando só no local. Eu nem vou, né, mais para cima, porque aí nós vamos chegar sempre numa repercussão generalizada, né? Então, se aquela pessoa, ela cria um ponto de tensão, aquela área de tensão, ela tende a ser menos funcional. Consequentemente, o corpo ele tem uma regra. O corpo nunca para, isso é importante. O corpo ele vai tentando achar mecanismos para se manter. Então, ele já ajusta para cá, puxa para lá e ele vai seguindo a vida, né? E isso vai gerando zonas de sobrecarga. Então, você imagina o seguinte, se eu crio um ponto de tensão no meu abdômen, automaticamente o meu corpo vai ser arrastado para frente, né? Se eu arrasto o meu corpo para frente, eu mudo todo o meu centro de gravidade corporal. Se eu mudo o centro de gravidade, eu mudo automaticamente as funções da coluna. Então, a área da coluna que foi feita para suportar peso, normalmente ela começa a fazer movimento. E estruturas que foram feitas para fazer movimento começam a suportar carga. Aí eu começo a inverter uma regra de funcionamento biomecânico da coluna. Isso a longo prazo começa a gerar dor, começa a gerar degeneração, pode formar uma hernia de disco, um bico de papagaio, uma artrose, enfim, ou simplesmente uma dor, né? Só que a maioria dos profissionais não associam essa dor com o desequilíbrio. Eu vou te dar um exemplo que foi muito legal que me aconteceu recentemente. Uma paciente minha descobriu um tumor no pâncreas. Ela fez uma cirurgia de retirada do tumor e também teve que tirar parte do intestino, tá? 15 dias depois, ela estava com uma dor insuportável na torácica, ok? E ela não conhecia a osteopatia. Ela foi no médico dela com a dor. A cirurgia está sido ótima, mas ela falou, doutor, é muita dor na minha coluna. Ele falou, isso é normal. Muitos pacientes têm. Uma hora vai passar. E aí ela conversando com uma colega, ela falou assim, não, vai no Alain. Vai lá, porque alguma... Quando eu fiz as correções, com uma única correção, ela falou assim, mas nunca mais eu tive dor. Então não é normal. A gente precisa entender, não é normal. Agora, por que um paciente passa a ter dor na torácica? Quem que inerva o pâncreas? É a coluna torácica. Grande parte da inervação do pâncreas vem da torácica. Então, se eu altero isso daí, se eu crio um ponto de tensão, o meu corpo vai repercutir em uma outra área, gerando uma irritabilidade que a gente chama de facilitação, né? Uma facilitação neural, uma facilitação vascular, enfim, eu começo a despertar áreas de irritabilidade. Então, é muito comum isso daí acontecer. E eu falo para os pacientes, não é uma coisa que depois não dá para ser corrigida. Então, não é o fim do mundo.
porém você precisa casar. É por isso que eu falo assim, enquanto os diferentes mundos não se tornarem uma única coisa, porque eu falo assim, hoje a gente tem muitas medicinas, eu digo, devia ter uma só medicina, né? Que é a medicina voltada para a necessidade do paciente. E aí, cada um com a sua ferramenta se junta lá e não tem um mais ou menos importante. Que nem esse médico era importante, ele tinha que tirar o tumor do pâncreas, ele não podia fazer nada. Só que depois a gente tem um monte de coisa que ele não tem. Então, se a gente conseguir mostrar isso daí, pessoas que estão sofrendo ou que vão desenvolver outras doenças amanhã poderiam ter benefícios incríveis, né? Não precisariam estar sofrendo desse jeito, né? Ó, Então, a Mônica, por exemplo, ela está falando aqui que ela retirou o útero e alguns anos depois ela retirou as trompas, devido a uhum, uma hitrossalpinge. E sim. sente dores, e parece que ela perdeu força no abdômen. Isso pode estar gerando, forçando a coluna. Até porque, né, quando a gente falou do peritônio, aí você tem alterações na pressão intraabdominal, Sim. né? E sem contar o ponto de tensão que você falou aí, imagina, vários pontos de tensões, uma pressão que deveria estar sendo harmonizada para as vísceras estar bem posicionadas, agora Uhum, já está tudo atrapalhado. sim. Comenta um pouquinho aí, Alan. Você imagina o seguinte, os ligamentos do útero, por exemplo, o ligamento largo do útero, ele está preso aonde? Nos ilíacos. Então, é um ponto de apoio, tanto para os ilíacos quanto para o útero, né? Eu tenho os ligamentos útero-ovarianos, eu tenho os ligamentos da trompa. Então, tudo isso daí tem uma relação facial com a região lombo-sacral. Tanto do ponto de vista anatômico quanto a inervação. A inervação dessa região, os nervos que vão comandar a função, parte, né, desses nervos saem da região lombo-sacral, do plexo sacral. Então, quando eu faço uma cirurgia, por melhor que seja a cirurgia, eu vou alterar isso daí. Se eu mexo, por exemplo, no sistema pélvico, automaticamente eu vou repercutir no diafragma respiratório. Isso é quase que regra, porque eu mudo a pressão da cavidade pélvica. Então, a tendência do meu corpo é empurrar tudo para baixo. Então, eu vou modificar as pressões da cavidade abdominal, e aí eu começo a repercutir em todas as pressões, enfim, né? A relação dos diafragmas, né? Dos pontos de tensão. Então, toda aquela musculatura do períneo pode começar a sofrer. Então, tudo, o períneo, ele está suportando tudo, tudo está em cima dele. Então, ele dá toda a possibilidade, entendeu? Então, eu posso modificar ligamentos do cóccix, eu posso modificar ligamentos do sacro, e automaticamente isso vai repercutir em sintomatologia, né? Então, é claro, a gente vê também muito isso daí. Como o contrário também é verdadeiro. Muitos pacientes tinham dor na coluna lombar, fazem esterectomia e a dor desaparece. Principalmente quando aquela dor lombar tinha uma interferência direta do útero que era não funcional e às vezes o fato de mexer naquela região melhora. Então, as duas coisas podem acontecer também, né? Ah, Então, bacana. com certeza, isso poderia repercutir na sintomatologia da dor na coluna lombar, né? Agora vamos lá, Alan. Uma Hum, coisa que você é o Neymar, você é o Cristiano Ronaldo ou o Messi, pode escolher. Que aí nós vamos falar agora sobre as questões da nova medicina germânica sim, voltadas para a coluna lombar. sim. Então, queria que você explicasse um pouquinho uma outra percepção que os nossos ouvintes aí, tanto os nossos amigos osteopatas como os nossos queridos amigos e pacientes que estão nos assistindo, para Uhum, eles também poderem ter uma percepçãozinha do que pode ser gerado também diferente, que não é só mecânico. Pode sim, ter outras coisas aí envolvidas, e eu queria que você comentasse um pouquinho nisso aí. sim. Eu, dentro dessa minha jornada, né, Wesley? Quando eu observava, lembrando que esse conceito que nós vamos conversar um pouco agora não é da osteopatia, não é do, né, osteopatas podem se utilizar, mas enfermeiros, médicos, nutricionistas e a dona de casa, a mãe, enfim, é um conhecimento para a vida, né? Então, eu via o quê? Que também esses pacientes, quando não tinham só relações biomecânicas ou neurais, muitos tinham relação com a vida, né? Então, voltando, por exemplo, a essa estatística que surgiu na quarentena aí, do aumento de dores na coluna de forma, né, exacerbada, uma coisa significativa, né? Então, o estudo mostrou o quê? Que essas dores vêm da postura, vêm de uma posição, vem de trauma, só o mundo físico, né? Então, a maioria dos estudos, que também me incomoda muito isso daí, eles só analisam parâmetros físicos, ok?
E muitos pacientes estão tendo dores e não têm uma relação de um parâmetro físico. Ela se manifesta no físico, mas ela não tem uma origem física. E quando eu fui estudar, o que mais me encantou foi os conceitos das 5 leis biológicas da nova medicina germânica, né? Aonde cada região do corpo responde diante de situações. Então, por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo é uma situação atípica, né? Aonde começa a se despertar uma série de sensações. Então, existem pessoas que estão preocupadas financeiramente, existem pessoas que estão preocupadas com a doença, existem pessoas que estão com medo de morrer, existem pessoas que estão com medo de falir, existem pessoas que não estão suportando ficar em casa, que não estão suportando a própria companhia, não estão suportando a família, enfim, né? O contexto ele acaba sendo, cada um se insere individualmente dentro de todo esse cenário, né? E aí, cada região da coluna representa uma coisa, que no meu olhar, o aumento das dores da coluna não estão somente relacionados ao mundo físico, porque a hora que eu falar o que representa cada parte da coluna, você vai ver que claramente é o que a maioria das pessoas está passando, né? Então, se a gente for imaginar, eu vou começar lá da região da coluna cervical, né? Então, a coluna cervical, a representatividade dela, ela nos conecta ao nosso mundo intelectual. Então, a nossa coluna cervical, ela representa todas as nossas condições intelectuais. São os nossos pensamentos, as nossas ideias, é a nossa profissão em si, é o nosso sucesso profissional, enfim, né? Então, quando tudo vai bem, não tem um problema. Tá tudo certo. Você tá bem na sua vida profissional, tudo que você tá almejando tá dando certo. Você nunca se sentiu incapaz profissionalmente, enfim. Mas o sentimento, toda a estrutura ela tem um sentir básico. E o sistema músculo-esquelético, o sentir básico dele, é tudo que nos remete a uma sensação de incapacidade. Então, é quando eu não me sinto capaz diante de uma situação, ou quando eu me submeto diante de uma situação. São as duas coisas importantes. Essa é a base. Então, se eu não me sinto capaz intelectualmente, né, não está dando certo, eu estou sendo privado de mostrar a minha capacidade, ou quando eu me submeto. Por exemplo, eu tenho que me submeter a um superior, ao meu chefe, ou, né, enfim, a um sistema. Às vezes eu estou dentro de um sistema que eu não posso ser eu. Né? Eu tenho os meus ideais, mas eu não posso trabalhar de acordo com o que eu quero. Né? Então, isso tudo vai começando a ser absorvido pela sua coluna cervical. Tá? Então, imagine esse contexto do agora. Quantas pessoas estão preocupadas em perder o emprego? Quantas pessoas estão preocupadas com a sua saúde financeira, com a sua capacidade profissional, ou estão sendo privados? Às vezes você quer ir atender e não pode. Né? Você tem um objetivo diferente, uma crença diferente, mas você não pode. Você tem que seguir mais ou menos o que mandam as leis, as normas, enfim. E você acaba absorvendo tudo isso aí na coluna cervical. Tá? Então, a coluna cervical, ela representa o nosso contexto intelectual ou muitas vezes tem que se submeter, tem que se curvar, né? Já a coluna torácica, parte da nossa região da coluna torácica, ela tem uma sensação de eu me sentir dominado. É a correlação que eu faço para as pessoas entenderem, é onde você põe a sela do cavalo e monta, né? Então ali você tem a sensação de que existe alguém acima de você e não te dá a sensação também, que a gente diz muito, de ser livre. Então, é aquela pessoa que está presa, carregando o mundo nas costas, aquela sensação de prisioneiro, mas no contexto, né, não o prisioneiro do amarrado que remete às pernas, é aquele prisioneiro da dominância e dominada, né? Então, também nesse contexto, quantas pessoas estão sofrendo porque não perderam o direito de ir e vir, estão sendo dominados por algo desconhecido, né? É um ser invisível que está fazendo com que as pessoas se sintam dominadas, é não saber o que fazer, enfim. Então, tudo isso daí repercute na região torácica. A torácica ela vai absorver todo esse contexto, tá? E a coluna lombar, veja que interessante, mas não está acontecendo isso nesse momento, né? Ela representa tudo que nos desestabiliza demais. A lombar é o nosso ponto de estabilidade. Então, toda vez que eu perco o eixo, que eu perco a sustentação, que eu entro numa situação de instabilidade, é a lombar que vai absorver. E, além disso, a lombar nos conecta à nossa vida de relacionamento.
é a nossa vida sexual, é a nossa vida com o parceiro, é o quanto a gente se sente apoiado pelo nosso parceiro, então isso daí repercute diretamente na lombar. Também a minha figura como pai ou mãe representa a coluna lombar. Então você imagina, hoje eu vejo aqui em casa, eu estou sendo pai, eu estou sendo professor, né? Eu estou tendo que alfabetizar meu filho, eu e minha esposa. Então, enfim, aí somado a isso, você paga a escola, mas ele não vai para a escola. Então, começa a ter uma série de coisas, cara. Então, as pessoas estão tendo experiências que talvez nunca haviam tido na vida, né? A experiência de estar conectado consigo próprio, de não poder estar junto com os outros, aquelas pessoas que tinham as válvulas de escape dela, que era o boteco, a academia, enfim, agora Caso do tudo amigo. fechou e ela tem que viver dentro de casa, ela está tendo que viver com os filhos, ela está tendo que viver com a esposa ou com o esposo. Então, esse cenário todo, ele atinge um nível que ele transita do corpo físico, que é a relação da psique. A psique é o que eu sinto. E toda vez que eu sinto algo, Wesley, eu aciono uma área do cérebro. E o cérebro começa a disparar para aquela área do corpo que condiz, que tem relação direta com o que foi sentido. Por exemplo, um problema intelectual vai para a cervical, não vai para a lombar. Né? A não ser que você seja sócio da sua esposa. E aí isso começa a interferir também no relacionamento. Aí você tem dor no pescoço e dor na lombar numa única pancada. Eu falo assim, né? Já pega os dois numa única cena, né? Ganhou Então, o combo. né? Já vem um, não é verdade? E aí, então, e aí é a sua esposa que ainda manda na empresa, e aí você se sente dominado por ela, aí dói a coluna inteira. A pessoa fala assim, cara, me dói da cabeça aos pés, né? Então, tudo isso daí, a gente entende que o cérebro agora que recebe essas informações, ele começa a ordenar respostas que nós chamamos de respostas biológicas para áreas específicas do corpo. E aí, músculos, ligamentos, articulações começam a sofrer, gerando processos de dor, tensão, inflamação, instabilidade, enfim, uma série de coisas. Então, conversando com as pessoas, analisando a nossa própria vida, porque não é porque a gente tem o conhecimento que a gente não sente, né? A gente também Sim. tem as preocupações, também tem os problemas e tem que tentar lidar. Mas existe uma diferença, nós somos mais conscientes. E quanto mais consciente você é, mais chance você tem de fazer melhores escolhas, mais chance você tem de pisar no freio, de assumir o controle, de acalmar o seu interior, enfim, né? Então isso nos dá uma certa vantagem em relação às pessoas que não têm, talvez, o conhecimento para poder lidar com o processo nesse momento, né? Então isso a gente chama que são as relações psicobiológicas. É como, de alguma forma, a psique, o sentir, desencadeia no nosso corpo sintomatologia. Então, veja, esse paciente agora, não adianta só eu ficar trabalhando o corpo físico dele. Ele pode até sentir um certo alívio. Só que a hora que ele volta para o ambiente dele, desperta todo esse processo. Então, nesse contexto, eu desenvolvi alguns mecanismos para poder atuar também nesse nível da psique, né? Para tentar dar um sentido diferente, mostrar uma outra possibilidade, fazer com que a pessoa possa se conectar também com o meio ambiente dela de uma outra forma, né? E isso também gera uma acomodação para o organismo, um alívio para o corpo, né? Então isso é importante. E uma das coisas que eu estou observando ultimamente é que as pessoas elas estão mais abertas para receber esse tipo de informação, né? Pelo menos aqui no que eu falo nas minhas relações, tanto pessoais como nos meus pacientes, comparado a antes, parece que essas pessoas elas estão mais abertas para saber que existe algo além do físico, né? Você também consegue perceber isso aí na sua região, Alan? Sim. Ou no Eu Brasil vejo todo, assim, né? Que você né? acompanha isso aí tudo? Mas eu vejo assim, né? Quando eu comecei lá atrás, então parecia que a gente tinha quase que convencer as pessoas do que a gente fazia, ou você passava parte do seu atendimento explicando o que você fazia. Então, tamanho o desconhecimento, né? Eu acho que várias coisas colaboraram para que tudo isso acontecesse, né? A informação, hoje as pessoas estão tendo acesso a mais informações. E também a insatisfação. Eu acho que as pessoas estão insatisfeitas, né, com o modelo que elas tinham. Eu acho que muitas pessoas que antes falavam assim, ah, você era a minha última opção, hoje você passa a ser a primeira opção dela.
Então isso é interessante, você vê que inverteu o papel, que é aquilo, eu vou lá no Dr. Wesley agora, que se ele não melhorar, me ajudar, aí eu vou procurar outra coisa, porque aí a coisa realmente precisa de uma outra abordagem, né? Então, assim, eu acho que tudo isso daí vem acontecendo por uma série de coisas. Nunca se falou tanto de importância de alimentação, nunca se falou tanto dessas questões psíquicas, biológicas, enfim, né? Então, eu acho que tudo isso daí faz com que as pessoas, em algum momento, tenham tido alguma oportunidade de ouvir algo e no momento em que elas estão com alguma dor, isso vem na cabeça delas, né? E aquele modelo que elas tinham fortemente enraizado, talvez ele está deixando de ser o modelo mais forte dentro das crenças dela, né? Então, isso é É, bom, ver- isso é importante não só para nós, né? Porque, lógico, a gente luta há anos para que essas coisas aconteçam, né? Mas principalmente para o usuário, eu falo para aquele que vai, né, desfrutar disso, as pessoas que estão sofrendo há anos, né? Que ficam tomando drogas e drogas e drogas, porque toda droga ela vai ter algum efeito colateral. Então eu falo, nesse momento eu cerco esse, mas aparece outro, e aí eu vou tomar um para depressão, vou tomar um para dor, vou tomar um para ansiedade, aí eu começo a ter insônia, eu vou tomar um para dormir. Então, a hora que você vê, a sua qualidade de vida, ela vai se perdendo demais, né? E aí chega uma hora que o sistema não suporta mais isso daí, né? Então, Até isso eu porque vejo... antes aquela caixinha de comprimidos era só a avó que tomava, né? Sim, Hoje você vê pessoas com muito menos idade com um estoque de remédio dentro de casa. sim, Tipo assim, olha, eu não consigo ficar sem esse estoque. E sim. antigamente isso era só minha avó que tinha. É. A gente não Diziam que tinha era isso dentro doença de de casa. velho, né? É, Né? agora a E gente hoje a começa gente a vê que não. perceber. A quantidade de crianças que nós recebemos com dores crônicas, com problemas crônicos, sejam eles aí quaisquer, né? É muito. Então a gente não vê mais aquilo ali. Você, de vários aspectos, físicos, comportamentais, tudo aquilo a gente achava que você ia ter um monte de problema na vida e com 40 anos de idade, 50, você talvez fosse tomar um antidepressivo. Hoje tem criança com 4, 5 anos. Câncer que você não ouvia falar, o câncer infantil aumentou 80%. Então, se a gente não olhar para as nossas escolhas, para os nossos comportamentos, para o nosso meio ambiente, e a gente continuar olhando só para a doença, isso vai continuar crescendo de forma abrupta, forma brutal, e nós não vamos ter recursos. Porque o recurso é o que eu falo para um paciente. Você tive um câncer, vou usar uma quimioterapia. Ele pode até acabar com o seu câncer, mas ele não te condicionou a ser uma outra pessoa, a ter novos hábitos. E ou você vai ter recidiva do mesmo câncer, ou você vai ter outro em outro lugar, que é o que mais a gente vê. Chega uma hora que você morre também. Então, as pessoas precisam, eu falo assim, o paciente, ele tem que deixar, isso é uma coisa que eu falo muito dos meus pacientes, ele tem que deixar de ser passivo e ele tem que passar a ser ativo. Pessoas que querem se curar precisam ser ativas. Por que ela tem que ser ativa? Porque ela tem que participar do processo, porque ela também participou da causa, da origem. Né? Ela não é vítima do processo. Não foi, eu tive isso, mas eu sou uma pessoa maravilhosa, eu não tenho, eu nunca deveria desenvolver isso. Deveria sim, porque você fez escolhas, você teve, enfim, uma série de coisas. Então, a doença, igual um dia eu vi um estudo publicado que o câncer era fruto do azar. Não podemos imaginar isso daí. A doença não é fruto do azar. Né? Existem, para todas existem explicações, sim. Mas se você ficar com essa sensação de que é azar, você vai continuar na passividade, vai morrer por causa disso, morrer por causa disso, da sua passividade. Então isso é para uma dor, é para qualquer outra coisa. Então, quando a pessoa chega e fala assim, cuida de mim, eu já falo, o equívoco já está aí, né? Porque quer dizer, você é você é responsável, eu não. Então, se você tem que me salvar, eu não posso fazer nada por isso. Então, também criar um novo nível de consciência para as pessoas, de que elas precisam cooperar e que nós temos instrumentos e somos, né, temos ferramentas para que tudo isso possa acontecer, mas que é fundamental as escolhas dela. Enfim, escolhas, eu falo assim, são alimentos tóxicos, são sentimentos tóxicos,
são pessoas tóxicas que você convive, enfim. E que quando você está diante de uma doença talvez severa, aí você quer se livrar de tudo isso. Então já comece se livrando antes, para que você tenha mais chance, né, de poder não desenvolver, ou quando você desenvolver, você tem mais chance de sair do processo, né? É verdade, até porque quando eles vão procurar terapeutas holísticos, assim, uma das primeiras coisas que a gente fala, né, já na amnésia, assim, olha, você quer tratar de verdade? Porque se você quiser tratar de verdade,